Olá, olá! Estamos de volta com mais uma temporada do podcast da Corregedoria. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O ano está só começando e eu espero que você siga com a gente. Afinal, tem muito assunto interessante para a gente conversar. Hoje nós vamos falar sobre o concurso público de provas e títulos para outorga de delegação de serventias extrajudiciais de notas e de registro. Neste mês de janeiro foram outorgados os novos delegatários e delegatárias e a gente vai te explicar certinho o passo a passo desse processo e ainda sobre a importante função que os cartórios desempenham. Para isso está aqui com a gente o juiz-auxiliar da CGJus, Dr. Esmar Custódio, supervisor dos serviços notariais e de registro. Doutor, muito obrigada pela participação. De nada, disponha sempre. Doutor, vamos começar explicando sobre os cartórios, né? O trabalho dos cartórios no Estado, quais são os cartórios que existem, quantos são, como é que é esse panorama? Então, a divisão dos cartórios, que ela seguiu uma nomenclatura federal, ela basicamente tem os cartórios de registro de pessoas naturais, os cartórios de imóveis e os cartórios de notas, né, os tabelionatos, que são para registro de protesto, títulos e documentos, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, tem essas especialidades, cada uma atua de uma forma, porém inclusive no nosso estado, cartórios com todas as competências, né? Isso vai depender muito da cidade, do movimento, da quantidade de serviços de cada matéria, né? Então essas são as matérias que têm a importância desses cartórios, é fundamental para o funcionamento da sociedade, seja ela em qual sentido for, economia, seja ela no pessoal, porque os registros da nossa vida, seja em aquisições, né, na compra de imóveis, compra mesmo de veículos, que você faz um registro, uma reconhecimento de firma, e nos cartórios que eu tenho, que o supra-sumo seja o mais importante, que revela a cidadania protegida e exaltada pela Constituição Federal de 88, que são os cartórios de registro de pessoas naturais, né? Onde estão ali registrados os dois marcos mais importantes da vida de todo mundo. É o nascimento e o falecimento, né? Nesse meio termo ocorrem muitas coisas, lógico, casamento, eventualmente o divórcio, etc., testamentos, mas os cartórios fazem parte efetiva da vida da sociedade, da vida dos cidadãos, e é uma representatividade importantíssima e fundamental para a economia e para o sistema democrático de direito que o Brasil adota. Com certeza, a gente nasce e registra, abre Sim. uma empresa, registra, casa, vai acompanhando a gente ao longo da vida toda. Exatamente, né? Tudo. Você compra um imóvel, você vai registrar o contrato, né? Você abre uma empresa, você vai registrar, né, aquele ato que instituiu essa empresa. Então, os cartórios, eles são fundamentais porque eles registram tanto as pessoas físicas, nós, né, como as pessoas jurídicas, as empresas, enfim, a importância é muito grande. E voltando a ressaltar aqui o papel da corregedoria nesse sentido, a gente supervisiona o trabalho realizado pelo cartório, é isso mesmo? Sim, mas assim, a corregedoria há muitos anos, ela vem deixando de ser um órgão meramente correicional, ou seja, de fiscalização, para passar a ser um órgão que caminha junto com os delegatários, no sentido de parcerias para auxiliar, para orientação. Então, o nosso interesse não é punir, o nosso interesse é que o serviço seja prestado para o usuário da melhor forma possível, da forma mais ágil, e os cartórios também têm atuado dessa forma, na parceria com as corregedorias. Eles entendem que é necessário que, mesmo que eles tenham uma vertente de delegatários, mas que eles recebem um dinheiro como prestador de serviço, em tese, né, em lato sensu, ou seja, de sentido amplo. Porém, eles sabem que o interesse é público, é uma delegação pública de uma atividade do poder público, né? Então, eles sabem que o interesse é um melhor serviço prestado para o usuário, para que a sociedade possa usufruir o máximo possível de forma rápida e com qualidade. É importante ressaltar essa parceria, né, no sentido, por exemplo, da regularização fundiária. O cartório faz
sem custas, né, para quem está regularizando um imóvel, né, dependendo dos casos. Sim. No registro itinerante também, Sim, né? A legislação tem evoluído nesse sentido. A gente pega aí, o primeiro marco seria realmente os registros gratuitos para as pessoas hipossuficientes, né, financeiramente, ou seja, aquelas que não têm condições de pagar um registro ou uma segunda via, elas têm garantido aí essa emissão dessas segundas vias, ou do primeiro registro de nascimento, óbito, casamento. Isso são documentos que são o mínimo existencial, né, para a pessoa, como a desembargadora Maísa hoje falou comigo e para uma turma de alunos, que as pessoas elas querem um nome primeiro. Elas querem um documento com um nome, segundo, né, e elas querem um imóvel para morar, que aí entra o REURB-S, que é a regularização fundiária de imóveis rurais e urbanos para as pessoas que não têm condições de cunho social, que não têm condições financeiras para tocar um processo desse. Então, juntamente com a corregedoria, as prefeituras e os cartórios têm atuado de forma muito eficaz, tanto é que o colega, o Hélito, que está à frente à pasta, o doutor Hélito, que é o juiz do NUPREF, à frente da equipe toda, juntamente com a corregedora, eles foram agraciados com o prêmio ano passado pelo CNJ por ter sido o estado que mais emitiu os registros, né, de regularização fundiárias. Então, isso é muito importante. Você veja, então, pessoas que há muitos anos está sobre um imóvel rural, urbano, principalmente urbano, não tem segurança nenhuma, às vezes ele falece, a família fica sem saber o que fazer, algum aproveitador acaba retirando de lá. Agora não, você tem a possibilidade de ter aquilo no seu nome. São imóveis pequenos, imóveis de pequeno valor, mas pequeno valor financeiro de mercado, mas o valor maior é o valor da aquisição patrimonial para aquela família como um bem onde ele viveu e criou a família, né? Então você veja que os cartórios, ele tem uma participação, não é só registral, notarial, né? De banco de dados, ele participa efetivamente da vida da sociedade, né? Principalmente, e mais importante, de quem está em situação de vulnerabilidade financeira, né? Então essas pessoas têm sido privilegiadas e a Corregedoria Nacional também, nós temos dado uma importância grande a essa vertente dos cartórios, nessa questão social. Tanto é que nós temos, igual você falou, os programas, como tem na Corregedoria Nacional, que é o Registre-se, nós temos o nosso aqui já institucionalizado por provimento ano passado, o nosso registro itinerante, que em linhas gerais é o quê? A gente fazer um mutirão nas cidades ou comarcas com participação das prefeituras, dos cartórios, defensorias, Ministério Público e do próprio magistrado da comarca, para, numa atividade concentrada, expedir sejam registros iniciais de nascimento, de óbito, de casamento, segundas vias, e assim e os outros parceiros têm entendido muito com o Ministério Público e a Defensoria, e ali eles já conseguem fazer, às vezes, uma alteração de nome, uma retificação de nome, uma possibilidade de dar entrada em algum processo, às vezes até de inclusão de um pai afetivo. Então, são garantias da vida, do dia a dia das pessoas, que a Corregedoria, como Poder Judiciário, ultrapassou as cancelas daquele mundo só do julgamento para o mundo social, um mundo de interação com a comunidade, né, de estar junto com a comunidade e mostrar que podemos sim, através de um pouco mais de experiência, prestar para a população esse serviço mais amplo. Muito bacana. E toda cidade tem o seu cartório, né? Uhum. Pode ser separado ou, igual o senhor falou, com um único delegatário, né? São quantos aqui no estado, mais ou menos, que a gente tem? Nós temos aí pouco mais de 200, 220, porque nós tivemos uma lei complementar há uns 2, 3 anos atrás, que unificou os cartórios. Essa unificação, mesmo que tenha tirado algum outro cartório de alguma cidade, ela é salutar em primeira instante pelo seguinte: você
você pegava aqueles cartórios que às vezes eram deficitários, ou seja, os cartórios que eles não tinham condição de se manter. Se você coloca junto com um cartório que tem uma movimentação maior, vou dar um exemplo, um cartório de registro de pessoas naturais, numa cidade muito pequena, a movimentação dele é muito baixa, né? Mesmo que a gente tenha o Funjuris que paga os atos gratuitos, o movimento fica pequeno no cartório, não consegue melhorar a sua estrutura física, a sua estrutura de equipamentos, que hoje está tudo na internet, os bancos de dados tudo na internet. Então, a lei, o legislador, a intenção dele era juntar o pequeno com o grande para dali você prestar um serviço com cada vez qualidade, cada vez melhor, né? Então, assim, eventualmente uma cidade ou outra ficou desprovida de um cartório, porém, sempre muito próximo, que dá acesso à pessoa e ela vai ter um serviço de talvez até de melhor qualidade, até mais rápido. Você tendo a possibilidade dos cartórios evoluírem a parte de tecnologia, elas vão poder jogar todo o seu acervo nas nuvens, que a gente fala, né, que seria virtualizar. E isso ajuda muito porque qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode pedir uma certidão, pode fazer uma consulta, né? Então, assim, no mundo onde a maioria das pessoas, nós temos quase, pela média que já foi visto, mais de dois celulares por habitante no Brasil, né? Então a gente vê que a possibilidade da gente alcançar as pessoas, inclusive essas hipossuficientes, é maior se a gente conseguir melhorar a estrutura física, de pessoal, eletrônica dos cartórios. Facilita muito. Sim. Falando agora, doutor, dos novos delegatários. 51 pessoas foram aprovadas no concurso, né? Sim. Elas foram otorgadas agora no mês de janeiro. Qual que é o passo a passo até elas começarem mesmo a atuar nos cartórios para onde elas foram designadas? Tá, então, foram otorgadas as delegações agora nesse mês de janeiro, né? E já foram investidos a quem foi dada a outorga. A investidura é a apresentação dos documentos. A outorga ela é dada da delegação. Como é uma delegação, a outorga, quem tem a competência é a presidência dos tribunais. Certo. Após feito isso, a competência para a investidura é da corregedoria. A partir daí, a corregedoria entra já, como você chama para si esse pessoal. Então, a investidura foi dada no mesmo ato da outorga, na mesma sessão foi dada a investidura, que é um ato da corregedora. A partir disso, nós já fizemos um cronograma, né, junto lá com o Wagner, que é meu coordenador, nós temos um cronograma de transferência e conferência de acervo. Por quê? Tem delegatários do Estado que estão saindo seus cartórios e assumindo outros. Tem delegatários, hoje concursados, né, que acabaram de assumir, que vão assumir alguns cartórios onde tinha interinos. Então, assim, há situações que são diferentes. Por isso nós fizemos um cronograma. Agora a próxima coisa é a gente acompanhar dentro de cada processo que nós abrimos, processo administrativo a gente chama de SEI, nós abrimos para cada um dos cartórios que vão ser assumidos, para que a gente acompanhe justamente essa transmissão de acervo, que é de competência do juiz diretor do fórum da comarca a que pertence o município. Mas nós estamos acompanhando, há um prazo para que isso seja feito, e creio que vai ser feito, vai dar tudo certo. É um prazo aí, nós colocamos quase de 45 dias para que isso ocorra, mas o serviço não para. Eventualmente pode ter alguns dias, 2, 3, 4 dias que suspende, porque é difícil você transferir um acervo como se diz, trocar o pneu com o carro andando é mais complicado. Mas assim, o ganho que vai se ter lá na frente, depois de todos assumirem, vai ser, vai justificar essa transiçãozinha aí. Então, a partir disso, da transmissão do acervo, ele toma posse e exercício perante o juiz da comarca, o juiz lá a que pertence à cidade. Aí ele já pode estar executando efetivamente os atos de delegação dele. Certo, a gente sabe que os candidatos, né, aprovados passaram por uma seleção muito rigorosa, mas mesmo assim eles participam de uma capacitação antes de começarem a atuar, né? Sim, a nossa preocupação porque foi um evento como nunca antes ocorrido aqui, essa questão dessa quantidade, né, de delegatários de uma vez só.
Então, a nossa preocupação era capacitar não só os delegatários, mas os magistrados e os servidores da comarca. Então, fizemos, dias atrás, com a ajuda da SMAT, aqui vai um agradecimento ao desembargador Marco Antony, a Andréia, a Amanda, a Ana Beatriz, toda a equipe da SMAT que sempre nos ajudou, e porque eu digo isso que foi, como se diz, a queima-bucho, foi muito em cima, né? Mas a SMAT nos ajudou muito nisso, então foi ministrado um curso para os juízes e servidores dos fóruns, para que ele pudesse ter ideia de como essa transmissão vai acontecer, e também para os delegatários novos ou os que já estão que vão assumir, também um curso explicando tudo a respeito da atividade, especialmente das nossas legislações internas aqui do tribunal, das nossas normativas de lei, né, do próprio Estado, e também a respeito principalmente do nosso sistema do GISE, que é o sistema que eu digo que é o coração desse acompanhamento da atividade notarial e registral no Estado. Porque ali você comunica alguma coisa aos cartórios, ali você recebe comunicação, ali você faz a fiscalização devida do recolhimento dos atos. Então ali você tem acesso a toda a movimentação extrajudicial no Tocantins. Então, passar isso para esse pessoal é muito importante, porque capacidade eles têm, demonstraram isso, que passaram num concurso muito concorrido. Então, capacidade intelectual de conhecimento técnico eles têm. Agora, a questão da apresentação, dessa aproximação com o próprio Estado do Tocantins é muito importante. Por isso, esses dois cursos voltados para os juízes servidores e para os novos delegatários. Com certeza, todo mundo entra bem preparado, né, para o objetivo maior, que é atender cada vez melhor a população. Exato, mas sempre deixando, uma coisa que eu deixei bem registrada até para os novos delegatários, é que a Corregedoria está sempre com as portas abertas, de uma forma, de um modo bem informal. Tá? Logicamente, se precisar haver alguma espécie de documentação, nós vamos documentar, se for preciso fazer, até para que tenha um caráter de publicidade maior, para que todos fiquem sabendo. Mas se for coisa simples, a gente faz atendimento por telefone, o Wagner, a equipe da CSEX, da Advex, eu e a assessoria, a própria corregedora, muito acessível. Então, o nosso interesse é que eles não fiquem com dúvidas, e se tiverem, a gente sane de forma conjunta, para que isso seja resolvido o mais rápido possível, para que o usuário seja beneficiado. Com certeza que o trabalho, igual o senhor falou no início, né, é fundamental para a população, né? Sim, não pode. E assim, a nossa intenção é que isso venha melhorar cada vez mais. Inclusive, conversando com um desses novos delegatários, ele me indagou a respeito das acessibilidades, o que tem sido feito aqui. E nós já temos há muitos anos, né? Inclusive o desembargador Pedro Nelson é presidente da comissão que trata dessa acessibilidade de forma geral no Poder Judiciário, e parece que esse delegatário tem umas boas ideias. Eu falei, entre em contato com a gente, vá lá na Corregedoria, liga só para saber, porque a gente tem uma agenda só para lhe atender, vamos ver qual que é a tua ideia, porque nós temos já um know-how para, inclusive dentro do processo eletrônico, para cada vez mais melhorar a acessibilidade. Por que não levar isso para o sistema do extrajudicial? Né? Vamos supor, uma consulta a uma certidão, um pedido fazer uma notificação, alguma coisa, no sistema da RTB, por exemplo, que é o sistema do e-notoriado. A gente tem que dar acesso às pessoas, seja elas qual deficiência ela tenha, né? Isso eu acho muito bom, que quanto mais você amplia a possibilidade de participação dos excluídos, mais você dá o caráter de efetividade do que tem que ser o judiciário. Então eu acho isso muito importante, essa conversa prévia, essa participação conjunta, essa troca de ideia, para a gente edificar uma justiça melhor para os nossos usuários. Com certeza, e caminhar juntos, né? Crescer juntos. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação, viu? De nada, sempre à disposição. Obrigada. É isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha tirado suas dúvidas, explicar direitinho sobre essa importante função que os cartórios exercem, né? Se você quiser, compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Vamos compartilhar essa informação, que é importante ela chegar ao maior número de pessoas. A Corregedoria segue pelo site, pelas nossas redes sociais. Até mais.